procurador Ângelo Goulart Vilela prestou o tão esperado depoimento. O esperado depoimento à CPMI da JBS. Ele que chegou a ser preso, né, com base na delação dos executivos da empresa. Ele fez duras acusações contra o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O procurador afirmou que Janot falseou a verdade por tê-lo tratado como um procurador infiltrado pela JBS e chamou o ex-PGR de arqueiro inconsequente. Vilela acredita que foi preso por ter passado a ser visto como um apoiador de Raquel Dodge para substituir Janot. Aliás, a gente vai falar, claro, desse depoimento, mas durante a sessão de hoje, viu, Andreasa, começa esse tema com você, a sessão da CPMI. O senador Randolfo Rodrigues bateu boca com o relator da comissão, o deputado Carlos Marum. A produção separou um trechinho desse... Você tem aí, Reginaldo? Coloca aí, eu já passo a bola lá pro Andreasa. Vai lá. A coalizão do PT e do PMDB. Contra a banda podre do Ministério Público. Senador Randolfo. O senhor e o deputado Marum estão muito próximos. Ô, deputado, o senhor, por favor, não me cite, porque o senhor já tem dito muita asneira a meu respeito e já está passando o limite. Eu estou aqui... Isso é uma ameaça, deputado? Isso é uma ameaça? Isso não é ameaça. Isso é uma ameaça. Eu só estou dizendo que eu estou lhe ouvindo com todo o respeito. E eu não me dirigi a Vossa Excelência. O senhor me respeite. E o senhor me respeita. Eu me respeito e lhe respeitei até agora. O senhor me respeita. Chamou de que eu o senhor é um vira-lata. O senhor se deu vira-lata de guarda. O senhor se deu respeito. O senhor se respeita. Seu vira-lata. O senhor lambe botas do presidente da República. Senador Randolfo. Lambe botas do presidente da República. Randolfo. Carlos Andreasa. Bem, aí temos o seguinte. Cada um a seu modo são dois truculentos. O Carlos Marum nós sabemos, né? Fisicamente truculento, agressivo. O Randolfo Rodrigues é outro tipo de autoritarismo, de truculência. Mas também é. Ele está naquele time, aliás, protegido do Caetano Veloso, da Paula Lavigne, né? Ele está naquele time dos ungidos, né? Ele está acima do parlamento, ele paira acima. Ele é a verdade. E ele pontifica. É aquele autoritário eleito pelo povo, mas que não se considera, não considera que os seus pares merecem o mesmo respeito. É um senador acima dos demais. É autoritário. Aliás, é ele o principal responsável, Randolfo Rodrigues, pela judicialização da atividade parlamentar. Todo dia esse sujeito entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E vai travando a atividade legislativa. É ele, Randolfo Rodrigues. São iguais. São iguais, tá? Sobre o Ângelo Vilela, a gente precisa ser coerente aqui. Ele é um sujeito que está investigado, estava preso até pouco tempo. As coisas que ele diz não têm credibilidade. Vejam, as coisas que ele diz contra o senhor Rodrigo Janot não têm credibilidade. Não podem ser confiadas absolutamente. Precisam ser investigadas. Precisa pegar o que ele diz, porque a rigor o que ele diz faz algum sentido no quadro geral. Eu acho que havia uma disputa na Procuradoria-Geral da República. Ele diz que havia uma disputa interna estimulada pelo Janot para que se chegasse à delação do Joesley Batista. A turma do Ângelo Vilela teria perdido essa corrida para a turma do Marcelo Miller, famoso Marcelo Miller. Onde está Marcelo Miller? Uma pergunta também que nós não podemos nos esquecer. E deu no que deu. Mas ele não tem autoridade para sair atacando o Rodrigo Janot e que isso baste para criminalizar o ex-procurador-geral da República, não. Mas precisa ser investigado. E essa CPI, se vocês querem saber, essa CPMI atrapalha mais do que ajuda a investigação. Bom, o Madu, passo a bola para você. Tô aqui. Claro, são duas coisas, o depoimento do Ângelo e esse bate-boca. O Andreasa falou que os dois são iguais. Como é que você vê aí primeiro o bate-boca e depois a gente fala do depoimento do Ângelo? São dois extremos do espectro político brasileiro, né? O que a gente vê, né, no extremo atraso, né, e no extremo atraso.
né? Um se diz atraso de esquerda, o outro se diz atraso de direita. Ambos são atrasos, se encontram no atraso. Isso não é forma de bate-boca, não é forma de fazer política. Mas eles mostram na sua truculência, isso é que é curioso e ruim, é que na política brasileira contemporânea, cada vez mais se dá espaço, cada vez se dá mais mídia para esse tipo de comportamento, para esse tipo de parlamentar, né? E isso acaba transbordando para o resto da sociedade, ou seja, as pessoas vão adotando também esse tipo de comportamento no seu cotidiano, né? Nas suas discussões cotidianas, e isso é muito ruim, né? Essa polarização que está existindo no Brasil. Isso não tem nada a ver com política, pessoal. Isso não tem nada a ver com democracia. Na verdade, a convivência, a civilização se dá entre a convivência daqueles que são antípodas, daqueles que são diferentes. Saber conviver, conversar e discutir. Esse tipo de comportamento não se justifica. Agora, com relação ao Ângelo Goulart Vilela, ontem eu já tinha citado aqui a excelente matéria que teve na Piauí desse mês, né, sobre a questão das delações premiadas dos irmãos Batista. E esse personagem, o Ângelo Goulart Vilela, ele é curiosíssimo, interessantíssimo, como eu falei, vale a pena a leitura, porque inclusive ele tem-se a inferência, se imagina, que ele fez um acordo de receber 28 milhões, né, do escritório de advocacia para poder compactuar com esse negócio todo. Ele me parece, inclusive, ter tido um papel mais danoso, mais proeminente que o próprio Marcelo Miller, segundo eu entendi desse artigo. Entendeu? Ele é um personagem muito mais chave nessa história toda. É um cara muito mais a ser explorado. O André da Pio, cadê o Marcelo Miller? Eu diria assim, é preciso, na verdade, ir fundo do senhor Ângelo. É preciso que ele revele exatamente tudo o que aconteceu. E só para fechar o meu comentário, essas quantidades espantosas de dinheiro que está rolando entre tribunais, entre servidores públicos, advogados de pessoas denunciadas, é tudo dinheiro sujo, pessoal, inacreditável. Esses advogados todos estão recebendo dinheiro sujo. Será que a justiça não olha para isso? Esses honorários todos, caríssimos, são pagos com dinheiro roubado do povo brasileiro. Isso vai ficar assim? Isso está certo? Não é possível. Vera. O Ângelo Miller foi na mesma... Ângelo Miller, ó, eu fazendo um blend de procuradores enrolados. É que são dois temas aí. Foi na mesma linha daquela entrevista que ele tinha concedido para a Folha de São Paulo, querendo se dizer vítima de um ardil, no qual ele só foi envolvido porque não seria da patota do Janot. É pouco crível, pouco verossímil. Apesar de todas as lambanças que foram feitas pelo Janot, pelo Marcelo Miller, o que se vê no caso do procurador Ângelo Vilela era alguém que estava cooptado para passar informação privilegiada para a quadrilha lá de dentro da Procuradoria. Isso tem várias evidências, tem gravações, tem entradas e saídas dele na JBS, tem tratativas para recebimento de recursos. Então, tem uma série de evidências que não permitem que colhe essa história da carochinha que ele está querendo vender, de ser vítima de uma coisa. Não é porque os outros delinquiram que ele deixou de delinquir. Não é desse maniqueísmo que vai ser feita a solução desse caso. E no caso do embate aí entre, o vira-lata e o lambe-botas, eu acho que quem perde é o decoro parlamentar, né? Perdemos todos nós que temos que assistir a essa lamentável troca de baixarias, aí troca de... parece coisa da escolinha do professor Raimundo e não do Parlamento da República, porque se trata de uma CPI. Esperava-se que os senadores e deputados que integram, pelo menos fizessem o teatro. A gente sabe que a CPI normalmente não vai dar em nada, mas que ao menos fizessem um teatro, uma pantomima da sua atuação parlamentar e não fossem lá se dedicar a um espetáculo dantesco desse tipo, né? Chamou, Madu? Agora, pessoal... Vai lá, Andresa, você. Para lembrar o seguinte, o Randolfo Rodrigues é defensor do Rodrigo Janot. Ele é muito ligado ao Daltan Dallagnol também, o Randolfo Rodrigues.
né? Foram juntos aquele constrangedor encontro na casa do Caetano Veloso, quando, segundo matéria da Folha de São Paulo, se não me engano, ele teria ouvido da Paula Lavigne orientações, né? Olha, abre o olho pro que está acontecendo no Brasil, não é bem assim, está perseguindo muitos petistas, esse tipo de constrangimento. Então, nessa CPMI, que a gente já concordou aqui que é uma vergonha, né? Ela é feita de fato para acossar o Ministério Público, nós estamos de acordo sobre isso. Há o outro lado também. Então vocês vejam que tem os governistas, no caso o Marum, focado em constranger o Ministério Público, sobretudo o Rodrigo Janot, convidando pessoas como o Ângelo Vilela para falar, mas há também o Randolfo Rodrigues atuando em defesa dos interesses do Rodrigo Janot, do legado do Rodrigo Janot. É preciso ter clareza sobre a razão desse embate entre Marum e Randolfo Rodrigues.